quando o profeta ministra exatamente sobre a cura. Então, a minha palavra hoje é cura. Por que tanta enfermidade? O que gera a enfermidade? Será que a enfermidade é uma criação de Deus? Deus criou a enfermidade? Eu ministrava muito há uns tempo atrás, e algumas pessoas me criticaram em relação a isso. Eu dizia que atrás de uma enfermidade há um pecado. Mas também nem todo pecado traz enfermidade. Mas geralmente atrás da enfermidade existe o pecado. Às vezes não o pecado de quem está enfermo, mas o pecado de uma situação dentro da própria igreja do Senhor, às vezes dentro da própria família, às vezes dentro da própria pessoa que, por sua vez, não cuidou, não tratou e não se fez algum tipo de levantamento da sua saúde física e espiritual. A nossa vida, ela está ligada, né? Tem a visão a respeito de Deus. Nós temos vida porque Deus nos concedeu vida, sim ou não? Nós temos paz porque Deus nos concedeu paz. Então, toda a obra de Deus influencia de uma forma ou de outra a nossa vida espiritual e a nossa vida física. E se nós estivermos mal espiritualmente, com certeza vamos gerar também alguma coisa para o nosso físico. Houve uma depressão, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, algo vem para nos enfermar. Então, o que eu quero colocar hoje aqui é exatamente isso, que a cura é muito mais uma questão, nesse caso que eu vou ministrar, muito mais uma questão de amor de Deus pelas nossas vidas, do que até mesmo do poder de Deus em questão de tirar e nos dar o livramento. Vou explicar isso para vocês com um pouco mais de paciência. A Bíblia diz que, no versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si o próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e até mesmo aquele momento que Ele foi flagelado. Diz a palavra que Ele foi moído pelas nossas, o quê? Transgressões. Toda transgressão, espiritualmente falando, é um pecado. E Jesus, Ele tomou ali chicotadas, aquelas garras que grudavam na sua pele e arrancava a sua carne. Ele se flagilizou ali exatamente para nos remir através de todo o seu sacrifício. Porque o sacrifício de Jesus começou lá, quando ele é preso lá no Getsemane, e passa por todo aquele processo de humilhação, e se mói naquele julgamento, e é levado para a cruz do Calvário para nos remir de todos os nossos pecados. Sim ou não? Amém? E ele fala que ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si. Era um processo de salvação que já vem sendo anunciado pelos profetas, que Jesus faria esta obra e ele seria vitorioso. Então ele fala assim, que ele verdadeiramente tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si. Então ele nos deu, tirou as nossas enfermidades. E qual seria essa enfermidade em nossas vidas? Qual seriam as dores em nossas vidas? O peso da morte e o peso do pecado. Nós estamos condenados à morte eterna, irmãos, pelo pecado original. Agora, nós vamos discorrer algumas coisas aqui. Veja o que fala lá em Gênesis capítulo 1. Eu vou rapidamente descrever aqui. Do primeiro dia, Deus fez a luz, e ele diz assim,
E a luz, Deus fez a luz e viu que era bom. Então vamos entender a criação. Como é que Deus criou todas as coisas? Ele criou a luz e viu que era bom. A luz é boa ou não é boa? Amém? Sairmos das trevas, né, e irmos para a luz, não é maravilhoso isso? Sim. Segundo dia, Deus fez as águas e a terra. E disse e Deus viu que isso também é bom. Nós precisamos da água, nós precisamos da terra. A terra que produz e a água que nos sacia. Sem água nós não poderíamos viver. Não haveria ser vivente na terra se não fosse pela água. Deus viu que era bom. Perfeição de Deus, sim ou não? Tem alguma cura aqui, alguma doença aqui? Não. Terceiro dia ele fez as plantas, as árvores e viu que era boa. No quarto dia ele fez o sol e a lua e ele viu que era boa, que era bom. E Deus criou os peixes e outros animais marítimos e as aves e viu que era bom. Deus criou o homem e a mulher e quando eles contemplou tudo isso que ele fez, que ele criou, ele viu que era muito bom. Está lá em Gênesis, versículo 1, versículo 31, que está. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Então, o homem está incluído aí, a mulher está incluída aí, os animais, a água, a terra, a luz, o sol, as estrelas, tudo foi criado pelas mãos do nosso Deus. Amém, irmãos? E ele diz assim, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. E Deus descansa na sua criação. Bom, pastor, então, quem criou, podemos perguntar assim, quem criou a enfermidade, a doença? Por que o homem fica doente? Amém? A palavra bom, ela vem lá do hebraico, ela vem dizendo assim, Deus criou aquilo que é agradável, Deus criou aquilo que é amável, Deus criou aquilo que é puro, Deus criou aquilo que era sustento. Tudo que Ele fez de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa. E Ele contempla aquilo e acha muito, muito bom aquilo que Ele criou. Sim ou não? O Salmo 118:1 diz assim, louvai ao Senhor, porque Ele é a criação, é a manifestação da grande bondade de Deus para com as nossas vidas. Porque a sua benignidade é para sempre. Então, Deus, Ele próprio é o Deus da bondade, sabe, meus irmãos, da misericórdia, do amor, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito, daquilo que é bom. E ele fala no Salmo 145 também assim, porque, Salmo 145, 8, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. Então, meus irmãos, essa bondade de Deus também está relacionado com a intenção de Deus de usar de misericórdia, de bondade para conosco, com a sua criação, para tudo aquilo que Ele criou perfeito. Então, Ele é bom, amém? A sua bondade é grande e misericordioso, Ele é misericordioso com grandeza. E em Tiago 1,17 diz assim, Tiago 1,17, falando sobre a bondade de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, Ele que criou as luzes, né? E em quem não há mudanças e nem sombra de variações. Então Deus fez perfeito tudo, Deus criou com as suas mãos de glória todas as coisas, Deus criou a natureza, tudo o que Ele criou permaneceu, meus irmãos, no seu estado de criação. A natureza não avança, o mar não
ultrapassa os seus limites, as árvores produzem. Eu fico encantado, meus irmãos, quando eu vejo um pé de flores, de árvores e de frutas. Aquilo é maravilhoso aos nossos olhos. Eu imagino Deus contemplando tudo aquilo que Ele fez, todas as plantas necessárias para sustentar a sua criação. E nele não há sombra, meus irmãos. O que Ele fez está feito, e Ele não vai dar jeitinho na sua criação. Ele não vai mover daquilo que Ele fez para agradar a alguém ou para que possa mudar a história da humanidade. Não, o que Ele fez está feito, e o que Ele fez é bom, Ele não muda, e Ele criou todas as coisas, e nos criou para o bem. Amém, irmãos? Só que acontece, quando as aves que Ele criou, permanecem as mesmas ou não? Permanece. Tudo que Ele fez permanece. O ar que nós respiramos permanece? Sim ou não? As plantas, as árvores frutíferas, permanecem ou não? Permanece. Amém? Tudo que Ele fez é perfeito e bom. Tudo é perfeito. Agora veja o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis, que eu não coloquei lá para elas colocar, mas está lá no capítulo 3, antes de nós passarmos para outro ponto, né? Olha o que aconteceu aqui, irmãos. Deus criou a mulher, criou o homem, disse: multiplicai grandemente, multiplicai e enchei a terra de todas as coisas, né? O homem nasceu para morrer. Os irmãos acham que nasceu para morrer? Porque a enfermidade gera o quê? Morte. O pecado gera o quê? Morte. Então nós nascemos para viver, irmãos, e não para morrer. Concorda comigo? Tanto é que Adão viveu quantos anos? 900 e poucos anos. Aí foi diminuindo. O que aconteceu aqui, meus irmãos? O que aconteceu aqui foi que o pecado entrou através da criação do homem e da mulher. O peixe não pecou. As árvores não deixou de não dar frutos. A natureza continua trabalhando. O que destrói, o que gera situações na natureza, a perca talvez dos animais que Deus criou, ou a extinção desses animais, quem cria tudo isso é o próprio homem. Amém? Então vamos lá, olha o que fala aqui no versículo 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Com certeza, Deus sabia. Mas Ele faz essa pergunta para o homem, porque Ele sabia, Ele sabe, Deus já tinha visto que aquilo geraria uma situação na vida da sua criação. Houve ali uma ruptura. A palavra assim, que um pecou, logo todos pecaram e todos morreram. Então todos nós ficamos sujeitos à enfermidade, que é algo gerado pelo pecado. Não tem como não ser, meus irmãos. Porque Deus é perfeito, concorda comigo? Ele não mudaria, ele não muda a sua obra por causa de uma situação. Mas Ele teve que criar um plano através de Jesus Cristo para que a morte fosse tragada pela vitória. Para que o pecado, que é exatamente o último inimigo a ser vencido, fosse então destruído na vida do ser humano. Amém? Esse é o processo. E nós estamos indo, meus irmãos, para a glória de Deus, para dentro desse propósito, dentro daquilo que Deus quer restaurar. A restauração e a transformação da minha vida pecaminosa nada mais é do que me levar ao paraíso, de me fazer, meus irmãos, me dar o direito novamente de viver no paraíso de Deus, conforme Deus assim determina. 1 João capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Significa, Deus não tem enfermidade, Deus não peca, meus irmãos, não é um pecador. Ele não pode e não vai, meus irmãos, pecar com certeza, né? Ou mudando o seu plano de vida para cada um de nós. Deu para entender, meus irmãos? Aí você pode perguntar para mim: pastor, então de onde vem a enfermidade? Exatamente do pecado
de Adão e Eva. O que Deus falou assim? Com dores terás os seus filhos. Já começou aí, meus irmãos. A mulher geraria, eu não vejo, e quando você vê o animal parindo, né? O cavalo, a vaca, o cachorrinho, você não vê eles gritando de dor. Não existe, meus irmãos. Por quê? Porque Deus é perfeito. Ele fez as coisas. Agora, a mulher foi amaldiçoada. A doença veio aí, a enfermidade veio aí. Porque nada mais é, meus irmãos, do que um processo de maldição que recebemos como herança. Se um pecou, logo todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então passamos a ser pessoas fragilizadas, sujeitas às paixões e sujeitos às enfermidades dessa vida, irmãos. Sujeito. Nós somos gerados em pecado. Então, a única forma de entendermos é que a vida está em Deus e que Deus não muda e que se nós nos voltarmos para Deus, buscarmos, meus irmãos de Deus, uma vida espiritual, nós seremos diferenciados. Haverá uma diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não. Olha o que diz em Provérbios 26, no versículo 2. Como os pássaros no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então existe o quê? Uma causa. Diga assim, esta causa sou eu. Ou fui eu, né? Agora, quando você se converte ao Senhor, então há todo um processo de cura. Então, todo um processo de restauração. Há todo um processo de mudança na sua história e na sua vida, irmãos. Agora, o que gera ainda mais gravidade em nosso físico, aí a morte espiritual, e quando vem a morte espiritual, a nossa alma sente, o nosso corpo também sente, e aí ele passa a manifestar essa enfermidade. O que precisa acontecer é o quê? Uma transformação perfeita e total nas nossas vidas. Crer que o Senhor é Deus e que nele não há variações, né? Então, é uma maldição sem causa. Maldição sem causa. Não virá. Agora, quando há a maldição, é porque existe uma causa, uma rebeldia. Nós tratamos o nosso corpo de uma forma errada. Ou, meus irmãos, fazemos aquilo que possa violentar o nosso corpo. Por exemplo, se você sabe que aquela água é contaminada, ali tem bactérias. Não, mas você está morrendo de sede, mas tem bactéria. Você vai tomar aquela água, você está sujeito ao quê? A ser se colocar em enfermidade. Porque você buscou isso. Ali está o perigo. Tem um leão ali, você vai passar por ali? Não vai, porque você sabe que o leão vai te agredir, vai te matar. Então tem coisas que cabe ao homem buscar, meus irmãos, de Deus, a sua misericórdia. Por toda a Bíblia, existe uma íntima associação entre o pecado e a enfermidade. Então, eu digo assim, que atrás de todo pecado existe uma enfermidade. Mas nem sempre, não posso afirmar que aquela enfermidade foi gerada por causa do pecado, é diferente. Amém? Porque às vezes nós podemos provocar isso. Nós criamos isso, nós geramos isso. E isso é a causa da nossa enfermidade. Amém, queridos? Estão me entendendo? Está difícil entender, eu estou tentando colocar isso para vocês com um pouco de... Às vezes esta causa ela pode ser direta, ou ela pode ser indireta. Eu provoquei, ou talvez eu não tenha provocado, mas aconteceu. Aconteceu. Né? Nós temos, a gente vê assim, às vezes, alguma pessoa enferma, aí você, logo Deus já revela, tem problema sério de
de cigarro, de bebida, de prostituição, de muitas coisas que geram a gravidade dessa enfermidade naquela pessoa. A entrada do pecado e da maldição no mundo, ela é gerada pelas condições do homem pecador, que afetam toda a existência humana. E é uma verdade, irmãos. Alguém lá criou uma situação, não sei aonde, na China, não sei se foi aonde que criou-se um vírus que afetou a humanidade. Está afetando até hoje, irmãos. Aí é necessário que o homem corra atrás de recursos para combater essa pandemia, e não permitir. Se Deus desse inteligência ao homem, como é que ficaria a história da humanidade, irmãos? Então, é o que eu coloco aqui, a entrada do pecado no mundo é a condição do próprio homem. É aquilo que o próprio homem gerou. Quem te mostrou que estava nu? Meus irmãos, a nudez nada mais é do que o pecado. A nudez nada mais é do que deixar de estar coberto pela glória de Deus e estar exposto à própria natureza, ao mundo. Por isso que a palavra fala assim, que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então nós somos separados, há uma separação. Por isso que a Bíblia fala lá em Colossenses capítulo 3, que a nossa vida agora está escondida. Se não fosse isso, por isso que eu falo que Deus é bom e Ele é misericordioso. Porque se não for a misericórdia de Deus sendo renovada a cada manhã em nossas vidas, com certeza seremos consumidos, irmãos. Estaremos enfermos aí, estaremos doentes, precisaríamos de cura. Não podemos afirmar que toda vez que alguém estiver enfermo, obrigatoriamente ele está em pecado. Não é isso. Mas a humanidade gerou circunstâncias. Da onde vem, meus irmãos, os vírus e as bactérias e tudo que possa trazer danos? Porque tem bactérias que estão dentro de nós para a nossa proteção. Olha que coisa interessante. Você come alguma coisa que não faz bem, que não era para comer, estava estragado, o próprio organismo reage com anticorpos, com situações que está dentro de nós para a nossa proteção. Tem até o leite, né? tem o famoso bacilos, né? Que é uma bactéria que está ali para defender o nosso organismo e não para nos trazer mal. Então Deus criou tudo perfeito, irmãos. O homem foi criado célula por célula, né? Órgão por órgão. Eu fiquei imaginando esses dias aí, meditando essa palavra, como nós somos uma máquina perfeita de Deus. Qualquer coisinha que sai fora da linha de Deus, o corpo todo sente. Esses dias minha pressão foi para 19 ponto alguma coisa, né, bem? Agora, a mínima não sei para quanto foi, a máxima foi para 19. O meu corpo reagiu, já sentiu, falou, opa, tem alguma coisa errada. E eu ainda chamei a Gisela, falei, bem, vem aqui, não quis assustar ela. Ela falou, não, estou ocupada. Falei, não, vem ver uma coisa, estou ocupada. Aí eu falei assim, pega o aferidor de pressão, aí ela falou assim, meu Deus, quando eu pedi socorro é porque o negócio está feio. E estava feio mesmo, eu estava sentado lá. Nós somos frágeis, mas uma máquina perfeita, irmãos. Deus criou você numa perfeição, algo tremendo. Assim como Ele fez a natureza. Quando você olha para a natureza, né, você contempla a glória de Deus. Não é isso, irmãos? Eu, pelo menos, sou assim. Está saindo som aí? Tá, né? Pelo menos eu sou assim. Quando eu vou para Guararema, eu fico olhando, aí sinto um passarinho, eu fico vendo ali a movimentação daquele passarinho, a esperteza dele. Ele sabe que tem alguém ali que pode trazer situações, ele come aqui, mas de olho naquele que possa matá-lo, né, irmãos? Então, é tudo perfeito. Eu falei, Senhor, o nosso rim, o fígado, o baço, sabe, o coração, aquela máquina trabalhando direitinho ali, no tempo certo. E aí, o que acontece? Salgou demais a batatinha.
Quer dizer, você força o seu organismo a uma reação. Ele está dizendo para você, opa, menos sal, que senão eu não consigo bater direito aqui. Deus me fez para fazer assim, pouco sal aí, meu irmão. Ou pouco açúcar para o diabético, né? E aí vai. Tem um controle, não é verdade? Amém, meus irmãos? E nós trazemos uma herança de um passado que nós vivíamos. De um passado errado, de um passado cheio de circunstância que gera hoje em nós, talvez, alguma reação do nosso corpo na questão da enfermidade. Nós não podemos dizer que todo pecado traz consequência. Veja o que Jesus disse no tanque de Betseba. Primeiro eu vou ver em Marcos, capítulo 2, versículo 5. O que Jesus diz lá? Olha, ele diz assim, Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico. Por isso que eu falo que o paralítico é uma questão de enfermidade. Amém? Filho, perdoados estão os seus pecados. Por que Jesus veio e fala assim, filho, seja curado? Como ele fazia em alguns casos. Nesse caso, ele falou assim, perdoados estão os seus pecados. Jesus, então, olha e vê o pecado. E o que gerou aquela paralisia? O pecado. E o pecado que gerou a paralisia precisa ser perdoado. Perdoado por quem? Por Deus. Então ele fala para aquele paralítico, ele olha e vê a fé. Ele olha e vê a disposição daquele coração. Eu quero mudança. Eu quero ser curado. Houve uma causa para essa paralisia, mas eu quero, Senhor, a sua cura, que as tuas mãos de misericórdia, como diz no Salmo 145, esteja sobre as nossas vidas. E aí o que aconteceu no versículo seguinte? Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículo 6. Estava ali assentado alguns escribas que arrosavam. Bom, a sequência não tem importância. O que eu quero que vocês entendam é que Jesus, esse paralítico foi trazido de uma forma estranha, né? A pessoa trouxeram até pelo telhado. Então, ali Jesus moveu ali uma situação que Jesus... Puxa vida, tem muita fé esse pessoal aí. Pela sua fé. Ser curado porque os seus pecados foram perdoados. Amém, irmãos? E aí recebemos a vida, e a vida como a abundância. E ele fala em outro versículo. Não? Então é o segundo, então. Foi em Betseba. Vê o que aconteceu lá em Betseba, no capítulo 5 de João, versículo 14. Perdão, eu inverti aqui. Isso. Veio pelo telhado? Veio. Olha o que fala em João 5,14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são. Ele tinha feito a obra daquele homem que recebeu a cura, certo? E lá no templo, olha como é que interessante, irmãos. Ele fala assim, ele disse-lhe, eis que já estás são, não peques mais. Então, o que gerava a situação naquele homem, ele estava ali naquele estado, em Betseba, ali, acho que há muitos anos enfermos ali. Não sei se é esse aqui, eu só inverti. Betesda, né? Então, ele estava ali no estado ali, versículo 14 mesmo. E o que me chama a atenção aqui, na questão do que eu estou ministrando, em questão da cura, o que é a cura realmente? Ele encontra essa pessoa lá no templo. Aí ele fala assim, eis que já está são. Então não há mais enfermidade sobre você. Só que ele dá uma observação. Não peques mais. Então o que estava a causa daquela enfermidade era o quê? Pecado. Não peques mais para que não te suceda coisas piores. Por isso que quando você vai repreender um demônio, a gente tem muito zelo quando vai repreender um demônio, para ver se aquela pessoa realmente está buscando a cura. Porque se ela estiver buscando a cura, ela vai receber o livramento dos demônios. Agora, se ela estiver buscando só uma circunstância de uma melhora de alguma coisa, a Bíblia fala que esse demônio até pode sair dela, mas ele volta e com ele
mais 7. E o estado daquela pessoa fica pior, a enfermidade fica pior. Ela acaba criando uma situação para ela mesmo. Amém? Podemos então dizer, através desses dois exemplos, que o pecado traz consequências seríssimas na carne. Lembram-se, queridos, que a palavra diz que nós somos o quê? O corpo de Cristo. Amém? Somos o corpo de Cristo. Não é isso que a palavra fala? Vê o que está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 33, ou versículo 13. Os manjares são para o ventre. Então, fique à vontade. E o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um como o outro. Quer viver uma vida longe de Deus, longe da cura, longe do milagre, longe das bênçãos? São os manjares que esse mundo nos oferece. Porém, Deus aniquilará tanto um como o outro. Agora, mas o corpo não é para o quê? Prostituição. Senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por isso, meu querido, que nós semeamos lá atrás, colhemos agora, estamos colhendo ainda. Eu costumo dizer que a vida espiritual, queridos, é bem assim, olha. Eu vou dar um exemplo aqui para que os irmãos entendam. Nascemos embaixo do pecado e passamos a viver uma vida absoluta, uma vida sem compromisso, sem relacionamento com Deus. E vamos plantando situações aqui. Plantamos prostituição, maldição, idolatria, rebeldia, enfim, vamos plantando muitas árvores aqui e vamos formando o nosso pomar. Nosso pomar de vida, vamos dizer assim. Né? Eu tô com vontade de fazer alguma coisa, então vá lá e pratique aquilo. Aí vem a conversão. A conversão chega, você está lá embaixo plantando tudo isso. Vem a conversão, Deus te tira do lamaçal, do lodo do pecado e te coloca sobre a rocha, sobre Jesus Cristo. Bom, eu era um homem que não zelava pelo meu nome está sujo, não tenho mais condições de comprar nada, não tenho cartão de crédito, não tenho conta bancária, não consigo trabalhar porque meu nome também está sujo. Muita coisa que nós plantamos aqui, né? Fizemos uma plantação de coisas erradas aqui, de coisas sujas. Bom, me converti. Agora eu passo então a plantar no jardim de Deus, na obra de Deus, nos caminhos de Cristo. Concorda comigo? E a palavra fala que já não estamos mais nesse nível, que agora nós somos o quê? Cidadãos celestiais. Bom, eu devo na Casas Bahia, eu plantei lá. Tem lá um carnezão lá de quase 50 prestação na Casas Bahia. Bom, eu sou nova criatura. Não, querido, você plantou. Você vai ter que pagar os 50 prestação da Casas Bahia, senão o seu nome... Há uma palavra aqui que fala assim que o bom nome é melhor do que a riqueza. Então, vai ter que colher. Eu me prostituí. Você vai ter que colher isso. Às vezes vai trazer marcas no seu corpo disso. Eu menti, criei situações que levou muitas pessoas à desgraça. Eu vou ter que recolher isso. Concorda comigo? E o que vai acontecendo? No momento que você vai crescendo, você vai também colhendo. Vai crescendo, vai colhendo. Vai crescendo, vai colhendo aquilo que você plantou. E vai vencendo, porque agora você está com Deus. Amém? Você vai pedir perdão para aquela pessoa que você magoou, que você ofendeu. Você vai tentar fazer igual Zaqueu, restituir aquilo que você cobrou, que não era para ser cobrado. Então você vai colher. E conforme você vai crescendo no Senhor, você vai colhendo aqui. E Deus vai te ajudando, e você vai colhendo. Vai chegar o momento que você colheu tudo. Aí até que seja dia perfeito. E aí você está pronto para quê?
para subir para a glória de Deus. Agora tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes nós estamos subindo para a região celestial e às vezes sentimos saudade dos pepinos, dos repolhos, dos pimentões que ficaram lá no Egito, que ficaram naquele campo que nós plantamos. E nós temos que voltar, às vezes queremos e sentimos o desejo de voltar para esse campo. Cuidado, porque aconteceu muito isso lá em Israel, e milhares de pessoas morreram no deserto por causa desse grande pecado que cometeram. Já estavam subindo para Canaã, irmãos. Estavam pertinho de Canaã. E quando eu vi a distância do Monte Sinai até a fronteira do Israel, falei, meu Deus, eles passaram por aqui, pertinho. Não deu, depois que nós passamos pelo Monte Sinai, o ônibus seguiu em frente pelo deserto, eu não sei, não deu, acho que 1h30, 2 horas, já chegamos em Canaã. Eles já estavam lá, do lado da terra prometida. Mas eles pecaram, o que acontece? Vamos fazer todo o percurso de 40 anos naquele deserto. Pecaram. O pecado gera isso, irmãos. Gera esse retardo das glórias de Deus, das manifestações de Deus, das bênçãos de Deus. Poderíamos ser muito mais abençoados. Eu, às vezes, aconselho o menino e falo sempre assim, você poderia estar numa outra circunstância no Senhor. E você está aqui ainda. Então, cai em si. É a história do filho pródigo. Cai em si. Reconheça os seus erros. Apaga os seus pecados. Lógico que o filho, meus irmãos, depois de voltando para o pai, ali ele teve que pagar por tudo aquilo que ele plantou. Mas vai chegar um dia, amados, que esse campo, em nome do Senhor Jesus, já não vai fazer mais parte da sua vida. Você vai estar o quê? Como um corpo puro, como nós vimos aqui na palavra de Deus lá em Coríntios, né? Purificados em nome do Senhor Jesus, uma nova criatura com pureza no Senhor, porque ele fala que o corpo é para o Senhor, o corpo é para o Senhor, então a nossa vida agora é para o Senhor, e as nossas causas agora precisam ser o Evangelho, precisa ser a santidade, precisa ser a pureza, precisa ser a glória de Deus, precisa ser a alegria do Espírito, a perseverança, a temperança, o gozo, a fé. Essas são as causas, irmãos, nossas hoje. A Bíblia fala, já não vivemos mais nós mesmos, mas vivemos para Deus. Então, queridos, a consequência que estamos colhendo, talvez alguns estão escolhendo, eu já colhi, é a causa das nossas mazelas lá no tempo da ignorância, quando nós estávamos nus, né, diante de Deus. E o que aconteceu com Adão? Se naquele momento, eu creio assim, se ele falar assim, pai, me perdoa porque eu pequei, eu quero crer, eu quero entender que Jesus, que Deus naquele momento, perdoaria e prosseguiria, meus irmãos, em todo aquele projeto maravilhoso que até hoje a natureza manifesta. E a natureza está chorando, gritando, porque nós, homens, humanidade, estamos destruindo aquilo que Deus criou. Por isso que a natureza está respondendo com coisas terríveis. Terremoto, maremoto, tsunami, coisas que... tempestade, enchentes, né, que já nós vimos aí no Pernambuco, Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então a gente vê, meus irmãos, uma natureza gemendo, para o Criador, para que Deus faça alguma coisa e tira aquilo que está destruindo da natureza. É onde a gente vê Deus ceifando algumas coisas, né, irmãos? Ele não criou esse vírus, irmãos. Não foi Deus que criou isso. Esse vírus para a morte nossa, não. Para trazer enfermidade para nós, não foi Ele que criou. Pode ter certeza que não foi o Senhor que criou isso. Então, às vezes eu oro ao Senhor e falo, Senhor, elimina esse vírus. Aí no meu coração vem um peso, irmãos. É como se Deus falasse assim, mas foi vocês que criaram. Não fui eu que criei. Eu sinto isso quando eu estou orando. Aí eu falo, Senhor, tenha misericórdia.
use de misericórdia para quem teve essa ideia fantástica, né? Quem teve essa ideia maluca de gerar uma situação dessa para a humanidade. Agora, quer ver algumas causas que podem trazer enfermidade para nós? Agora no Senhor? Quer ver? Hoje mesmo a minha esposa me chamou a atenção a respeito disso. Você, a minha amada esposa, eu estava degustando um amendoim doce depois do almoço, bem depois do almoço. Ela fala assim, tô. Ela falou assim, comendo outra vez, você está engordando. O nosso hábito alimentar pode gerar enfermidade, não é Deus, irmão. Somos nós contra o nosso próprio organismo. Amém, queridos? Se você não pode tomar leitinho ou leite sem lactose, toma com lactose. Por que você vai criar uma confusão no seu estômago tomando um leite natural? Vai gerar enfermidade. O Astelinho tem lá a sua dieta, né, irmã? É maior carinho. Até eu comi a dieta dele, né? É gostosa. O sanduichinho dele, o bolo. Eu comi um pedacinho do lanchinho, que ele trouxe um lanchinho com salsicha, mas é um pãozinho especial que ele trouxe lá. A Beth come um, né? Eu comi, eu falei assim, será que tá bom isso aqui? Mas estava muito gostoso. Aí Deus, é como Deus falou, é muito bom, né? Amém? Então, podemos gerar circunstâncias, já estou encerrando, gerar circunstância contra nós mesmos, irmãos, com nossos hábitos alimentares. Se eu não posso comer o feijão, por que eu vou comer o feijão? Se o café me dá azia, por que eu vou tomar café? Tem outras coisas, vai para o chocolate, vai para o chazinho da noite aí, né, irmãos? Que é muito bom também. O que eu posso gerar também? A natureza pode ir contra mim porque eu estou indo contra ela. O sol, por exemplo. Tomar sol em horários que não pode, gera pintas. Olha o que aconteceu com o meu rosto. Foi Deus que me queimou? Não, foi eu que fui para o sol. Eu que tomei o sol na hora errada, no momento errado, gerou pintas escuras no meu rosto, que tiveram que ser o quê? Cauterizadas aí, queimadas. E foi difícil, porque dói para chuchu. Outra coisa, irmãos, que pode trazer, mesmo para os cristãos, é a falta de exercício, por exemplo. Fica lá na cama até meio-dia, 1h da tarde. Levanta meio-dia, acaba de comer, volta para a cama de novo. Aí vai atrofiar os músculos, vai diminuir a massa muscular, vai criar situações. Então, nós violentamos o nosso corpo. E nós temos que entender que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Mas nós geramos a circunstância. E geramos esses males para o nosso corpo. Por exemplo, outro exemplo que eu quero trazer aqui é dormir tarde também. Uns dormem demais e outros dormem de menos. Também faz mal para o nosso corpo. Deus colocou a noite para descanso. Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então a noite é para o descanso. Mas nós vamos dormir às 3h, às 4h. Meus, criamos uma situação para nós. O metabolismo do nosso corpo vai reclamar. Porque nós estamos forçando uma situação. Vai chegar uma hora que vai dar insônia, aí reverte as coisas, você não consegue mais dormir, aí acaba dormindo de dia, que também é errado. Então, tudo isso gera enfermidade em nossas vidas. Quer uma coisa também? A última? Só para encerrar? Asseio. Limpeza. Higiene. A ceia? Não, asseio. Asseio. Por exemplo, meu querido, tem uma determinação, passa álcool nas suas mãos, cria esse hábito do álcool. Mas nós não queremos, nós queremos o quê?
Aí vai ao banheiro, lava suas mãos, não lava. Né? Então, precisa tomar banho uma vez por dia. Toma banho uma vez por semana, a cada 15 dias. Eu conheço pessoas que passam um mês sem tomar banho. Tem. Ixi, tem. É, brasileiro. Aí o que acontece, irmãos? Lógico que você está trazendo para você o quê? Mal. Mas o Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. Ele te fez e você é bom. Muito bom. Amém? Ele nos gerou de novo na sua igreja para quê? Para sermos bons. Para termos resultados excelentes da nossa vida espiritual. Para termos, meus irmãos, um físico restaurado por Deus. Lógico, nós temos que colher aquilo que nós plantamos, mas eu acho que é o momento que você colheu tudo. E tudo que você foi plantando após aquele campo, fechou aquele campo, se converte, começa a subir para o céu. Tudo que você for plantando no reino de Deus, lógico que você vai colher o quê? Aquilo que é bom. Você vai contemplar o que é bom. Então não cria causa, meus irmãos. Por favor. Não crie causa contra você mesmo na obra de Deus, na igreja de Deus. Uma pessoa falou assim, pastor, se o pastor Valmir teve câncer, então o que vai ser de nós? Espera aí, meu irmão. Calma. Talvez eu tenha plantado alguma coisa que me gerou isso. E com certeza plantei. E gerou essa situação. Mas Deus é tão maravilhoso que repreendeu esse mal. Colhi, está repreendido. Passamos pelos processos, não tivemos nenhuma alteração no nosso corpo. Estamos aqui, bem, já depois, há mais de 7 anos. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é bom. Você vai lá no PCA, é 0,0003. Então, não bate nem no 1. Então, está perfeitamente curado. Os médicos está curado, não tem nada. Mas eu tive que colher. Eu tive que passar por aquele processo. Nada que nós passamos, mesmo, não está no controle de Deus. Nós temos que entender que estamos no controle de Deus. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Não sei se eu consegui explicar um pouquinho a questão da cura em relação ao pecado, pecado em relação à cura, né? Porque pode ser inverso também. E quais são as causas disso? Quem causou isso? Eu. Quem causou isso? Você, meu irmão. Nós causamos isso. E nós colhemos isso. Que Deus seja louvado. Amém, amado? Obrigado por nos ouvir nesse tempo todo aí, tá bom? Vamos ficar de pé? Guarda essa palavra no seu coração. Isaías, por que